Queridas irmãs e amados irmãos, nós estamos já bem adiantados na celebração da Quaresma, já quase às vésperas da Semana Santa, em que a gente recorda a paixão e morte de Jesus na cruz e depois a sua ressurreição, né? A morte de Jesus na cruz é um acontecimento dramático, que ainda hoje, né, nos emociona. É um fato já retratado em tantas formas literárias, em pinturas, em romances, em filmes, né? Mas toda vez que a gente se debruça diante dessa cena, a gente fica emocionado e se perguntando no sentido mais profundo da morte de Jesus na cruz. No Evangelho que nós ouvimos, nosso Senhor, que era um acontecimento assim por demais triste e doloroso, né? Os romanos infligiram essa morte a quem eles consideravam os piores malfeitores, né? Era uma cena terrível que eles faziam de forma corriqueira, sempre tinha uma rebelião. Dizem que uma vez eles crucificaram tanta gente que levou de Jerusalém que faltou madeira para crucificar. Também tem um historiador que relata uma cena dramática de uma mãe caminhando de um lado ao outro para espantar as aves de rapina que queriam devorar seu filho, né? Crucificado. Então é uma cena das mais dramáticas e terríveis que ainda hoje, quando a gente se debruça sobre o relato, fica emocionado. E a gente até se pergunta por que tudo isso aconteceu. Quando eu era menino, na minha compreensão, naquele tempo a gente não tinha televisão, só estava muito rápido a paixão de Jesus. E a gente ficava perguntando, meu Deus, por que ele teve mesmo que morrer, né? A gente tem dificuldade de entender essa realidade. Tem uns que acham que para imitar a morte de Jesus deve morrer como ele também, se crucificando, né? Tem até um país na Ásia, as Filipinas, que lá na Semana Santa, um grupo de pessoas ainda se crucificam, né? Agora, o sentido da morte de Jesus na cruz, que depois a gente vai entender na ressurreição, está bem claro para nós na liturgia de hoje do Evangelho de João, como nosso Senhor diz assim: se o grão de trigo não morre, ele permanece sendo grão de trigo, mas se ele morre, ele gera uma nova vida. Quem quiser salvar sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem entregar sua vida, né, a favor de mim do Evangelho, esse a salvará. Então aqui está, queridas irmãs e irmãos, o sentido profundo da morte de Jesus e o apelo que ele faz também a cada um de nós como discípulos dele. A morte de Jesus é sinônimo de entrega, de doação. Nós sabemos que o ser humano autêntico ele só se realiza quando ele é capaz de sair do seu egoísmo para ir ao mundo dos outros, né? Então ele realiza aquilo de mais pleno que existe na sua vida, que é a capacidade de sair de si mesmo para amar os outros, né? Uma pessoa presa ao egoísmo, que só pensa em si, naquilo que o Papa Francisco chama de autorreferencialidade, esse não gera frutos, né? Ele atrofia, se torna um coração amargurado. Então, nesse sentido, a gente entende por que Jesus morreu. Ele morreu não apenas para sofrer, ele não morreu não para nos emocionar somente, mas para nos convidar também a colocar nossa vida a serviço do Reino, entregando a vida do que ele fez na cruz. Quando a gente doa a vida da gente por alguma causa, pode esperar que haverá perseguição, né? Mas nosso Senhor fez essa experiência, né? E ele gerou frutos, né? Ressuscitou para nós esse plano de vida e vida e plenitude. Na segunda leitura que nós ouvimos tirada da carta aos Hebreus, se diz que Cristo ele pediu a Deus entre lágrimas para ser salvo da morte, diz a leitura que Deus o atendeu, né? Mas na verdade não atendeu do ponto de vista humano, porque ele morreu de verdade. Mas ele encontrou sentido na morte quando ele descobriu que aquilo fazia parte do plano de Deus. Diz a segunda leitura que ele aprendeu a ser obediente, né? E na obediência a Deus, ele então acabou nos abrindo o caminho da salvação. Queridas irmãs, meus amados irmãos, também nós somos convidados na vida a ser essa boa semente, né? Que se doa, que se entrega, porque
porque só assim nós teremos frutos, né, de bondade, de justiça, de santidade na nossa vida. Só que também nessa frase de Jesus, a morte física adquire para nós um sentido, porque a gente sabe que a vida da gente, como ser humano, traz em nós uma centelha de luz divina, e ela só desabrocha quando a gente toma a semelhança da semente que é plantada e gera uma nova vida, né? Certamente nós conhecemos e podemos nos encontrar com pessoas que já tiveram essa experiência da morte, com parentes, né? Pessoas que nós amamos. E a gente fica assim sem entender, sem dizer, mas aqui está a luz que vem da fé, né? Uma pessoa, por mais que ela viva nesta vida, mas ela nunca tem a plenitude da vida. Ela precisa passar por esse processo. Uma boa semente precisa ser plantada para daí gerar, germinar uma nova vida, né? Então, peçamos a Deus a graça de ter essa capacidade de entregar nossa vida como Jesus entregou. Peçamos a graça de sermos, para aqueles que vivem essa experiência da morte, testemunhas e consoladores, né? E sobretudo que a gente compreenda que essa morte não é só física, ela é também espiritual. Na quaresma nós devemos fazer morrer em nós a criatura velha para que surja a criatura nova, né? De certa forma, a ressurreição necessariamente tem que passar pela morte, né? São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: apegai-vos às coisas celestes e não às terrestres, e fazei morrer em vós tudo aquilo que pertence à terra, né? As paixões, as imoralidades e a cobiça, que é idolatria. Quer dizer, a gente tem que fazer morrer em nós o homem velho para que surja o homem novo. Isso também é semente, né, plantada em nossa vida, que acaba gerando frutos de santidade para nós e também para as pessoas que nós conhecemos, né? Agora, tudo isso só pode ser entendido no âmbito da fé. Por isso que a liturgia de hoje pede o que diz o Salmo, que é rezar aí. Dai-me, Senhor, criai em mim um coração que seja justo. Só um coração guiado pela fé e sintonia com Deus pode ser um coração puro, né? Então, peçamos que as obras penitenciais que nós realizamos na quaresma tenham feito com que o nosso coração adquira essa pureza, né? Do sentimento, nossos sentimentos pulsarem com o sentimento de Jesus Cristo. E assim a gente vai entender isso, né? Então, também a primeira leitura do profeta Jeremias diz que Deus prometeu que vai chegar um tempo em que Ele estabelecerá conosco uma aliança não mais em pedras, né? Mas impressa nos nossos corações, e essa lei nasce com a pureza do nosso coração. Que Deus então nos abençoe e que São José interceda por nós, né? Talvez São José para nós é o modelo acabado de alguém que teve esse coração puro, essa capacidade de estar em sintonia com Deus, né? É difícil para a gente entender como São José foi coautor de um projeto tão difícil que a humanidade não tem, né? Como é que o homem pode conviver com uma mulher, no caso a Virgem Maria, não baseada em interesses meramente carnais, mas espirituais. Só um coração muito puro, né? Muito sintonizado com Deus, capaz de olhar muito mais além do que as realidades humanas podem conviver essa realidade. Então, que São José interceda por nós. São José, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São José, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, obedeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Creio
Espírito Santo, da Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus nosso Pai, apoiados no Espírito Santo, que ora em nós e por nós. Cantemos ou digamos? Cantemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Vinde fazer a vossa igreja crescer na missão de sempre anunciar o Evangelho a todos os povos e de ser sinal de reconciliação que nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de uma total identificação com Jesus, seguindo o indispensável caminho da cruz, para que a celebração da Páscoa nos renove profundamente e nos transforme em pessoas melhores. Nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ajudai-nos a doar a nossa vida e a produzir frutos por meio desta campanha da fraternidade. E assim, com Cristo, o perfeito grão de trigo, possamos transfigurar a sociedade em uma comunidade de vida e amor. Nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela alma da mãe do nosso Padre Fábio, que Deus possa confortar os seus familiares. Nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas outras nossas intenções pessoais, por aqueles e aquelas que recomendam as nossas orações, pelas intenções da Igreja, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Prova de amor Maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Pai, ajudai-nos a viver a obediência à vossa vontade e atende aos pedidos que brotam no coração da vossa igreja, da vossa comunidade aqui reunida, por Cristo nosso Senhor. Amém.